Está ao vivo. Vou colocar a receita. O pessoal começou a entrar já. Oiê, tudo bom? Como com vocês nessa noite de quarta-feira? Tudo certo? Essa semana não tivemos ciclone aqui, olha só que alegria. Hoje teve uns ventos meio estranhos, né? Mas a gente já ficou meio alarmado, mas não era nada. Não era nada dessa vez. Só um ventinho mesmo. O Face tá ok também? Também está online, ao vivo. Legal. Pessoal, hoje a gente vai fazer financier. Financier é um docinho francês muito antigo, do século XIX. Eu acho incrível assim como eles têm receitas super antigas que são atuais ainda, né? Até hoje eles usam, eles fazem, né? E a história dele, uma das histórias, né? Porque como o docinho é muito antigo, ninguém sabe muito ao certo como é que surgiu, né? E o que da onde ele veio, né? Mas financier significa financeiro, né? O financeiro em francês. E eles dizem que era um docinho que era vendido na porta dos bancos, nos arredores de Paris ali, para os banqueiros, né? Quem trabalhava nos bancos tal, para comer assim pequenininho com a mão, né? Ter uma coisa fácil de pegar e comer na rua andando, né? Com a mão mesmo. Então, por isso o nome financier, que era distribuído, né? E vendido ali nas portas dos bancos franceses. Mas o financier, ele faz parte da família dos petit four. Petit four em francês significa pequeno forno. E que são pequenas preparações, né, que vão ao forno, que nem o financier, que nem a madeleine, né, da mesma família, que nem os macarrons. Tudo isso se chama, todos esses docinhos se chamam petit four, né? Então, por esse motivo mesmo de eles serem pequenininhos, irem ao forno, até as bolachinhas, né, bolachas são chamadas também de petit four lá. Então, por causa disso então né, são pequenininhos, e essa é a história em volta do financier. Hoje a gente vai fazer, normalmente ele é um bolinho só feito ingredientes normais, né, manteiga, trigo, claras, para deixar ele mais levinho, e farinha de amêndoas. Ele é só assim, normalmente ele não tem cobertura, não tem recheio, não tem nada. Mas eu não ia trazer, né, a versão mais básica para vocês, né? Eu quis trazer uma coisa mais elaborada. Então, o nosso financier hoje vai ser de pistache. Em vez de farinha de amêndoas, a gente vai usar, não é farinha, mas assim, o pistache moído, né? E também a gente vai rechear ele com uma compota de chin-chin ou quincan, que foi o que eu mostrei pra vocês esses dias, ó, que é essa frutinha aqui, ó. Dá pra ver ali, amor, como é que é? Dá pra ver. Uhum. Essa laranjinha aqui se chama chin-chin aqui na minha região, ou quincan também, né, eu acho que no Brasil ela é conhecida assim. Aí eu queria perguntar se tem aí na região de vocês esse tipo de laranjinha. Agora é época, né, ela dá agora no inverno, por isso que eu resolvi usar ela, porque a gente tinha um pé lá na casa dos pais do Renan, um pé assim cheio, até umas 2 semanas atrás ele estava carregado. Aí agora que eu fui pegar já não tinha mais tantas, já tinha caído e os passarinhos tinham comido. Mas eu queria usar porque é época agora, né? Então, agora que a fruta tá no auge, também nesse momento que eu vou encontrar, né? O resto do ano dificilmente eu vou encontrar, que ela tá com sabor mais acentuado e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês têm aí acesso a essa laranjinha, chin-chin ou quincan, na cidade de vocês. Me respondam aí que eu quero saber. A gente vai fazer a compota com essa laranja, né, essa laranjinha, e eu também botei um pouco de, como eu não tinha mais tantas, eu coloquei também um pouco de laranja Bahia, tá? Pra completar assim a quantidade, porque a laranjinha, o chin-chin, já tava acabando, como eu falei pra vocês, os passarinhos comeram também a outra metade.
O pessoal Então, falando que tem nas cidades, em Curitiba tem, o pessoal falando que tem também. Mais perto deve ter. Agora no resto do Brasil eu já não sei se é tão fácil, porque ela é, como eu falei, ela é de inverno, né? Agora ela tá dando no inverno. E aqui o sul é mais inverno, né? O resto do Brasil eu já não sei como é que funciona. Mas ela é bem docinha, a casca, tu pode comer assim. Normalmente quando eu era criança eu comia a casca e o interior é azedinho. Então a gente comia mais a casca, mas a gente vai fazer ela inteira aqui. Como é que eu fiz? Primeiro de tudo eu vou fazer essa geleia, tá? Essa geleia é uma compota, na verdade, não é uma geleia, a geleia é mais líquida assim, né? Essa compota, ela vai açúcar e a fruta que eu fervi ela na água 3 vezes, tá? Essa fruta, como a gente vai usar ela inteira, vai bater ela inteira com polpa e tudo, só tirei a sementinha, eu vou bater no multiprocessador. Aí, como ela vai inteira, ela tem um amargor, né? E a gente tem que cuidar para tirar esse amargor dela. E dessa forma a gente consegue fazer como? Coloca... Tem alguma pergunta aí? Não, pode continuar, só comentar aqui. Alguns nunca ouviram falar, né? Tem pessoal ali de Sete Lagoas, Minas Gerais, então fez uma compota, comeu com sorvete creme também. Sim. Em Recife não tem, né? Mas aí assim, ó, vai fazer com a laranja que tem aí, dá pra fazer com limão até, ou né, com o que você tiver disponível na sua cidade. Eu tô fazendo aqui porque tem disponível e é época agora, né? E eu queria usar muito essa frutinha nessa receita, então, por causa disso, né? A ideia é você pegar o que tem aí perto de você e fazer, né, reproduzir. Aqui eu tô dando uma ideia, né? E esse é meu intuito, e vocês, com o que vocês têm aí disponível, façam, né? As receitas, as adaptações. Então, para tirar esse amargor, como é que eu fiz? Eu cortei ela no meio, tá? Tirei a sementinha. Mesma coisa com a laranja, cortei no meio, cortei em 4 partes, né? Tirei a sementinha e coloquei numa panela com água. Deixei ferver uma vez. Joguei água fora. Botei de novo água, cobri com água, fervi a segunda vez. Joguei água fora. Mais uma vez eu joguei água, né, dentro e fervi pela terceira vez e joguei água fora. Ela foi fervida 3 vezes, tá? Aí o amargor já sai mais, a gente consegue bater a fruta inteira. Só tem que cuidar para tirar a semente. Eu não fiz esse processo aqui, não vou fazer esse processo aqui, porque vai acabar demorando muito, né? O pessoal Mas que chegou bem um pouquinho simples. depois, quiser só comentar novamente que é essa fruta, né? Essa é chinchim ou quincan, tá? É uma laranjinha que tem aqui na minha região. Ela é bem azedinha por dentro, até parece um limãozinho de tão azedinha, mas é uma laranjinha. E por fora a casquinha é bem docinha. Isso pode ser... Pode usar qualquer laranja que quiser, ou limão, ou... Pode ser tangerina também, a pessoa perguntando. Pode, tangerina faz o mesmo processo, tá? Tira a semente, põe pra cozinhar, porque precisa sair o amargor, como eu expliquei agora, né, da fruta. Não pode bater assim, porque senão ninguém consegue comer, tá? Aí eu fiz esse processo, né, fervendo 3 vezes. E agora eu vou colocar aqui, ó, no meu multiprocessadorzinho, eu tenho um pequenininho, pode ser liquidificador, o que você tiver em casa, só pra moer bem essa frutinha. Eu quero ela meio com um pedaço assim, meio pedaçuda, sabe? Então eu vou colocar aqui, eu acho que não vai caber tudo de uma vez. Ela tá bem macia, porque ela foi, né, fervida e tudo mais. Acho que vai caber, vamos ver. Meu pequenininho. Aí eu botei a grande junto, ó. A grande não, senão vai amargar o meu. Essa aqui não está fervida. Se eu deixei pra mostrar pra vocês como é que é. Ó, eu vou bater agora. Fica bem com os pedaços, tá vendo? Aí eu bati tudo junto. Tem um cheiro que é... Tá? Virou meio que uma pasta assim, mas eu deixei uns pedaços ainda. Aí,
levar isso para a minha panela. Os ingredientes eu vou colocar depois pra vocês, tá? Mas a live não vai ficar salva hoje. Semana passada eu coloquei a live porque a gente, né, teve que dividir em 2 vezes e às vezes fica um pouco confuso e as pessoas chegaram bem mais tarde, então deixa eu pegar esse colherzinho aqui. Mas dessa vez vai demorar um pouquinho pra ir a live pro ar. O pessoal perguntou se cozinha inteiro, né? Ou você corta essa laranjinha aí. Corto ela no meio, tiro a sementinha e aí cozinha. Só a sementinha eu tiro. Com a laranja vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Com a laranja que vocês escolherem. Abre, corta em 4, tira a semente e cozinha. Na verdade ferve, né? Ela por... Não precisa deixar tempo fervendo. Ferveu uma vez, joga água fora, põe água de novo. Ferveu a segunda vez, joga água fora, põe mais uma vez. Ferveu, joga água fora e aí já pode usar, tá? Precisa deixar lá fervendo. Ó, e aqui eu tenho açúcar normal. Só vou misturar para que ele incorpore o açúcar e fique mais docinho um pouquinho, tem bem pouquinho açúcar. O doce já, o financier já é mais docinho, né? Ele vai uma cobertura de chocolate branco, então esse aqui tem que ficar mais azedinho, né? Certo, hein? E a gente vai usar ele como recheio e também a cobertura, né? A finalização. O pessoal tá fazendo os seus desafios, estão te marcando Pois aí. é, eu quero saber quem é que estão. Não, tô até soletrando agora aí. eles estão me falando que vai chegar ainda pelo correio. Aproveitar que tô em casa o pra fazer isso aí. ingrediente. Quero saber se vocês não estão fazendo, pegando aí o ingrediente. Pode, pra esse aqui também tá valendo o desafio, pra qualquer receita que eu ensino. Usar o ingrediente local aí. O panacota fazer... lá com... não precisa ser só a panacota, Isso esse aqui põe também com dá, ó. Ó, ferveu já tá bom, tá? Qualquer ingrediente, qualquer receita e qualquer ingrediente que tenha aí na sua região, pode usar. E fazer o desafio do ingrediente local, do ingrediente regional. Pessoal de Portugal dando boa noite aí. Será que lá tem essa laranja aí? O que é a fruta típica deles lá? Laranja quincan ou chinchim, ó, pequenininha. Isso. Eu não sei, pode ser que sim. Aqui tem. E tem na minha região, cresce que nem mato. Ó, e agora eu vou reservar, tá? Pra usar depois no nosso recheio aqui, pra fazer financier. O financier é bem fácil, não precisa de batedeira, não precisa de nada. Eu só vou misturar os secos todos juntos no bowl, né? Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro. Não, desculpa, esse aqui é o açúcar impalpável. Trigo com sal, também uma pitadinha de sal. E, ó, isso aqui é o pistache, tá? Moído, mas ele foi tostado antes, ele foi torrado um pouquinho no forno, tá? Pessoal, você comentou que deu uma travadinha. Vamos ver se voltou já, às vezes a internet não ajuda. Será que voltou já? Fala aí se já voltou, pessoal. Voltou? Fala aí um joinha se já estão escutando, se tá tudo certo. Será que voltou? Mas se tá travada a internet, daí não vai pegar pra eles, né? Ok, acho que deve ter dado uma instabilidade. Então, beleza. Joinha, aqui, pode avançar.
Não tem Que que parte só falar da corpo. receita, você vai comentar, acho que depois vai passar a receita. Vou passar a receita depois. Não Vou sei se botar quiser no comentar. feed. No meio do Aham. dá eles um comentário como é que ficou, o pessoal que tá chegando depois. Sim, vou falar. Ó, aqui eu tenho o trigo que eu já coloquei, tá? Vou botar os secos juntos. Não precisa de batedeira, nada. Trigo, tem uma pitada de sal, o açúcar impalpável e aqui é o pistache. O pistache, ele foi torrado no forno por uns 10 minutos, em forno médio, tá? E depois eu moí ele. Daí fica assim, com pedacinhos e tal. Pode usar a farinha, ou até farinha de amêndoas, ou castanha moída, castanha de caju, nozes, o que você quiser, né? Eu tô usando o pistache aqui, que faz parte da receita. Mas pode usar o que você quiser. E aí coloca aqui no bowl, ó. Misturar os secos primeiro. Não precisa de batedeira, como eu falei. Ó, e agora eu vou botar as claras. Vou misturar. Não vai gemas nessa receita, só as claras, tá? Deixa uma massa mais leve. Aqui eu tenho azeite de oliva. Também vai nessa receita. Oliva, tá? Não é óleo, é azeite de oliva. E por último, a manteiga derretida. Quem é que sabe qual que é esse método aqui? Método de preparo de massa que eu tô fazendo. Quem chuta qual é o método? Já falei uma vez. Lá eu acho que na primeira... Não, no bolo de cake citron eu acho que eu falei. O pessoal perguntou, não sei se tá comentando, clara sem bater. Sem bater, vai assim mesmo. Só misturando. Método direto, talvez. É assim mesmo. Acertou. Método direto. Quando a gente mistura tudo num bowl, sem bater manteiga com açúcar, sem bater ovos pra espumar. Esse é o método direto, tá? Agora sim, ó. Tanto a receita da Madeleine, né, como a do Financier, elas precisam descansar em geladeira. Pelo menos 12 horas, né, ou uma noite. Claro que não vai dar pra eu fazer aqui, mas é importante deixar ela descansar. Ela pega mais o gosto, né, dos ingredientes que a gente preparou aqui. Ela cresce mais fofinha, ela abre mais, né, pelo fato de ela crescer mais no forno depois, quando a gente deixa ela descansando, tá? Então coloca aqui um plástico filme em contato nessa hora, leva pra geladeira e no outro dia aí você continua a receita, tá? Esse é o método correto de fazer. Perguntando se o azeite não deixa um gosto diferente. Não, ela fica um gosto bem suave, não vai ficar com gosto forte, não vai ficar com gosto de azeite. Pode confiar em mim, tem que fazer a receita e O pessoal que tá chegando agora perguntando o que é o Financier. Se quiser resumir novamente. Financier é um docinho francês muito antigo, do século XIX, tá? Ele foi... veio da França, né? Ele faz parte da família dos petit fours, que significa pequeno forno, ou pequenos docinhos que vão ao forno. Madeleines, o Financier, eles são feitos pequenininhos, assim, ó. Tanto que eu vou usar essa forma aqui, ó, retangular, pra fazer o meu Financier, tá? E... como eu falei, eles são docinhos pequenininhos que você come com a mão. Os macarrons são chamados petit fours também, que são docinhos pequenos. Bolachinhas e tudo mais, tá?
Ó, eu vou botar num saquinho de confeitar, eu vou dobrar aqui a pontinha pra ele não vazar. Aí o que eu faço? Eu dobro ali a pontinha, coloco num copo assim alto, ó. E dou uma dobrada. Ó, abre assim pra eu conseguir preencher e não vazar toda a minha massa pelo saco de confeitar. Isso é uma dica muito boa pra quando a gente tá usando massa mais líquida e tudo mais, né? Aqui. E aí eu vou preencher essa minha forminha aqui, ó, retangular. Normalmente são até menorzinhas as forminhas do Financier. Mas o que você tiver em casa, né? Usa a forma que você tiver de metal, de silicone, né? Mas é legal que faça pequenininho, assim, né? Pra não perder a característica dele. Perguntando, você deixa na geladeira por 12 horas no bowl coberto? Sim, Acho que esse é. no bowl coberto com plástico filme, 12 horas na geladeira. Aí depois põe direto pra assar, tá? Esse aqui, ó, eu comprei numa loja que se chama Prime Chef, na internet. Prime, tipo Prime, sabe? Prime Chef, .com.br. Tem diversos tipos de forminha de silicone. Eles têm, assim, muita variedade. Então, essa aqui pode ir no forno, tem que olhar, né? Sempre isso, até 250 graus, ó. 280 graus. E até congelar ela pode, menos 40. Tá? Então, deem uma olhadinha lá se vocês às vezes estiverem procurando alguma forma, alguma coisinha, né? Já, massinha. Aí eu vou preencher ela até metade, mais ou menos, pra depois completar, rechear, né? E completar com a massa, tá? Ele vai render mais ou menos uns 6 em média. Ó, até metade da forminha. Esse tipo de forma não precisa untar. Acho que 3, 4, 5, uns 5, 6. Vamos ver se vai dar pra fazer mais um. Vou deixar um pouquinho pra parte de cima, né? E aí eu vou pegar com uma colherzinha. Tá dando pra ver ali? Ó. Tá Meu bacana. recheio, ó. Só comentando o pessoal que a live começou umas 6h30 mais ou menos, né? Começou 6h30, aham. Esse recheio aqui, ele não afunda. Se Ele for, fica em cima, ele é muito bom. se for Não é tão forma pesado. de metal, unta com azeite daí? Aí sim, aí unta com desmodante, óleo, manteiga, né? Aí vai precisar. Ele dá um toque azedinho nos nossos financiers. Essa compota aqui, ó. Vocês têm que fazer, hein? Ou com o ingrediente que vocês tiverem aí. Chefe Ana comentando que o Instagram só mandou aviso agora da live. Ah, é? Será que eu falei errado o horário? Não. Não, é que acho que a gente abriu antes, né? Mas às vezes o Instagram demora um pouco. Porque eu faço aquele lembrete, sabe? Sempre no Instagram, um dia antes. Não, acho que eu botei certo, tá certo. 18h30. Porque o próprio Instagram ele demora às vezes pra avisar, né? Pode ser. Ó, e agora eu vou fechar, completando com a massa. E às vezes o Instagram faz confusão, acho. O pessoal falou que ele avisa na hora mesmo, mas pode ser que alguns e outros acabem recebendo depois, também não sei agora. Pois é, temos que
Pessoal, comentando aqui, deu uma pesquisada na loja que tu comentou ali. E realmente tem bastante coisa legal. Mas vocês já tiveram tempo de pesquisar. O pessoal já não perde tempo aqui. Olha que a live não vai ficar salva, vocês vão perder a preparação, por favor. Ó, dá uma batidinha pra ele assentar, ó. E é isso aí, agora vai pro forno. Eu vou deixar primeiro uns 15 minutos pra ver se ele vai assar. Totalmente, né? E aí, senão depois eu ponho mais uns 5. Ai. Deixa eu botar o meu timer. Tá em forno médio, tá? Talvez eu cuidei de botar um pouco menos. Ultimamente tá botando muito forte esse forno. E aí, agora a gente já vai preparando a glaçagem. Vou explicar pra vocês como é que funciona essa glaçagem. A glaçagem a gente vai fazer, depois é a cobertura, né? Que vai por cima do nosso financeiro prontinho. A gente vai fazer com chocolate branco, tá? Já derreti aqui. É bom que ele esteja mais ou menos a 45 graus derretido, que é mais ou menos a temperatura que ele vai alcançar, sendo derretido, né, no micro-ondas ou em banho-maria. Chocolate puro, tá? Chocolate nobre, branco. Esse aqui é da Cical, que eu tô usando, tá? É um dos brancos que eu mais gosto. Eu acho que uns outros que eu já experimentei são meio enjoativos. O chocolate branco já é meio, né, porque ele vai muito açúcar. Mas a gente tem que cuidar também, a marca que compra às vezes fica muito enjoativo, aí fica muito doce, né? Nessa glaçagem vai também óleo de semente de uva ou de girassol. Esses tipos de óleos, eles são neutros, né? Tanto de semente de uva quanto óleo de girassol. Quer dizer que eles não vão deixar um sabor mais forte na sua cobertura, né? Na sua glaçagem. Aquele saborzinho assim, né? Que fica... Esqueci o nome agora. O sabor que vem depois, assim. Esqueci. Se vocês souberem, aí me diga qual que é o sabor. Tá? Por isso que tem que usar ou um desses dois tipos de óleo, porque eles são mais neutros, ok? E também tem o pistache aqui, mesma coisa. Torrado, moído, tá? 10 minutinhos no forno e moído. Residual? Esse aí, residual. Isso eu tô ajudando. Sabor residual que fica no... quando a gente faz, né, qualquer preparação, tem que cuidar com isso. Então, esses dois óleos, tanto de semente de uva quanto de girassol, eles não deixam esse sabor porque eles são mais neutros. O de girassol é mais barato que o de uva, tá? O pessoal perguntando onde é que acha esse óleo. Ele é muito difícil? Não, o de girassol tu vai achar no mercado normal. Esses dessas marcas, soia, salada, todos eles fazem o óleo de girassol. O semente de uva é mais difícil. Ele normalmente é uma marca mais especialzinha que faz. Tem aquele, vem no mesmo vidrinho de vidro, assim, que nem como se fosse azeite de oliva, sabe? Eu paguei mais caro, eu acho que eu paguei nesse aqui um vidrinho com 500 ml. 500 ml, acho que uns 20 reais, alguma coisa assim, 17, 20 reais, tá? Mas o de girassol é mais barato. Que temperatura você perguntou? No forno ali? O forno tá, forno médio, 180 no meu. Legal. Quiser só dar uma resumida que foi feito talvez até agora, né? Tem o pessoal que chega um pouco depois. Vamos dar uma resumida. Que a receita vai passar depois, né? Mas se dar uma em geral o pessoal acompanhar. A receita eu vou passar depois, tá? A gente fez o financier... Não, primeiro a gente fez a nossa compota de laranjinha quincan ou laranjinha chinchim, que a gente chama aqui. Eu fiz ela, uma compota da laranja inteira. Eu só cortei ela, tirei as sementinhas. Pode usar a laranja que você tiver aí ou até qualquer outra, né, que tenha na sua região. Tirei as sementes, cortei ela, coloquei ela para ferver 3 vezes para tirar o amargor, porque eu usei ela inteira pro recheio, para, né, moer. Processei ela inteira e usei ela inteira. Então ela tem aquele parte branca que é amarga, né? Então, como é que eu fiz? Cortei, tirei a semente e botei na água. Deixei ferver uma vez, descartei a água, só ferver. Só levantou a fervura, tá bom. Joguei água de novo, ferveu mais uma vez, descartei a água. Terceira vez, mais uma vez, ferveu,
descartei a água e aí eu processei ela no multiprocessador até virar uma pastinha e cozinhei com açúcar, tá? E aí virou essa pastinha aqui, ó. Opa, ó, com pedacinhos, tá? Da laranja. Eu usei uma laranja Bahia junto aqui porque não tinha quantidade suficiente. Mas fica mais ou menos isso daqui. E aí esse eu usei no recheio do nosso financier. O financier foi feito pelo método direto, que é um método bem simples, onde a gente só junta tudo assim no bowl, né? E mistura. Nele vai, normalmente ele só vai o trigo, manteiga, açúcar e claras e farinha de amêndoas, mas eu fiz uma receita um pouquinho diferente, que vai azeite de oliva e pistache no lugar da farinha de amêndoas. Misturei tudo junto e aí coloquei nas forminhas quadradinhas para assar, né? Recheei com a nossa compota de quinquã e botei para assar. E agora tá assando e a gente vai preparar a glaçagem, né? Para cobrir ele, ficar uma casquinha branquinha de chocolate. Beleza, rapidinho então só. Quantos graus para derreter o chocolate? O pessoal perguntou. Então, o chocolate eu derreto de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mas ele tem que ficar mais ou menos com uns 45 graus, que ele vai estar mais fluido. Aqui, por exemplo, ele já tá uns 30 graus, assim, 32. Eu vou precisar esquentar ele um pouquinho, acho que eu vou fazer no banho-maria, só pra ele ficar mais fluido, porque eu já tinha derretido ele, ficou parado e aqui tá frio, né? E aí, 45 normalmente é a temperatura que a gente tira do micro-ondas. Quando ele já derreteu completamente, ele normalmente tá em 45, tá? E por que o amargor sai nesse processo? Algum óleo que sai com água quente? Só perguntando. Sim. Esse processo, ele deixa a fruta um pouco mais suave, né? Porque a gente tá fervendo. E aí, não é bem o óleo, né, que sai com o fervor da água, né? Mas ele acaba deixando, porque ainda vai ficar, a casquinha ainda vai ficar, um pouquinho dos óleos essenciais vão estar ali. Mas ele tira esse saborzinho meio picante, né, que a parte branca dos cítricos traz, né? Isso precisa ser feito, por isso que eu digo, esse processo precisa ser em 3 fervuras, tá? Sempre descartando a água. E esse processo também é feito quando a gente quer fazer a fruta cristalizada, a casquinha, sabe? Normalmente se faz assim também, se tira a casquinha com um descascador de legumes, alguma coisa, se cozinha ela, né? Se cozinha não, se ferve ela 3 vezes e aí a gente joga depois no açúcar e tal. É necessário esse processo pra tirar esse saborzinho, tá? Ou só usar o suco, né? Em algumas receitas que dê pra usar o suco e só a casca, também dá pra fazer. Mas aqui a gente queria, né, a textura que vem junto com toda a fruta, né? A gente processou ela inteira, ficou uns pedacinhos ainda. Ela fica bem macia, né? Então, é isso que a gente queria buscar. Beleza? Deixa eu vou usar esse aqui pra ferver. Vou tirar minha geleinha aqui. E eu vou usar essa panela pra botar em banho-maria ali no nosso chocolate. O pessoal perguntando se pode fazer com outra compota, que preferia o tipo teto incentiva, né? Usar o que o pessoal tem lá. Quero que vocês usem o que vocês têm disponível aí. Usem a criatividade, vejam o que combina com o pistache, né? E mãos à obra. Botei água aqui. Vou fazer o processo de banho-maria aqui com o chocolate, só para esquentar ele um pouquinho, porque ele já tá meio durinho. O pessoal perguntou aqui, quando quero cristalizar a casca, é só ferver? Quando quer cristalizar a casca, você faz esse processo, tira ela com... Ó, vou mostrar. Deixa eu só baixar um pouquinho. Sabe esse descascador aqui de legumes? Você vai, tira, vamos ver se dá pra fazer aqui. Ó, aqui dá. Tá fazendo isso, por exemplo, numa laranja ou no limão, né? Tirei aqui, ó.
A parte branca, normalmente, essa daqui é que traz o amargor mais, mais forte, né? Quando a gente tira a casca, a gente tira, mas ainda fica o branquinho às vezes. Então a gente vai jogar ela assim na água, vai ferver 3 vezes, vai cortar em tirinhas, né, se quiser fazer a cristalizada. E depois disso a gente vai jogar no açúcar, tá? No açúcar de refinado. E aí daí vai deixar secar em cima de uma... Não, desculpa. A gente vai ferver primeiro, tá? As 3 vezes, desperto água. Aí a gente vai fazer uma calda de açúcar e água. E aí a gente vai cozinhar a casquinha nessa calda de açúcar e água. E depois a gente vai tirar e vai jogar no açúcar pra grudar, né? No açúcar refinado. E aí vai deixar secar numa gradezinha assim, ó, que nem esse daqui. Né? Vai deixar secar. E aí a gente vai ter a nossa casquinha cristalizada. Esse é o processo, tá? Esse é o processo da fruta cristalizada. A casca, né? Aqui já tava derretido, ó. Só tô, como eu falei, aquecendo mais um pouquinho. Pra ele ficar mais fluido. Sem encostar, né? O bolo no fundo da panela. Ó, vou tirar. Assim já tá bom. Eu vou continuar o processo depois, tá? Porque eu preciso que ele esteja bem fluido pra cobrir as nossas financiers. Mas eu vou daí botar aqui do lado, ó. Tiro do fogo, mas eu vou deixar aqui em contato com a água, porque daí ele mantém aqui do ladinho, tá vendo? Dá pra ver, né? Aí não. Eu vou deixar só assim, ó. Vou tirar ela do fogo. Vou deixar ele em cima da panela com a água quente, só pra ele manter... esse aqui é sujo. Só pra ele manter, assim, o chocolate aquecido e... Vou deixar aqui do ladinho, ó, porque eu não posso misturar agora o óleo de semente de uva, né, e o pistache, porque pode ser que ele endureça ainda mais uma vez depois, e aí eu vou derreter, daí separa o óleo, né, aquela coisa toda. Então, com chocolate a gente tem que cuidar, na verdade com tudo a gente tem que cuidar na confeitaria, com temperaturas, com, sabe, mistura. Quando a gente for misturar as coisas, principalmente quando leva assim, manteiga, ovos, sempre misturar na mesma temperatura as duas misturas, né? Ou quando vai misturar creme de leite fresco num outro creme, que os dois estejam gelados ou que os dois estejam em temperatura ambiente, né? Porque senão corre muito risco de separar, né, o óleo a gordura da água e aí talhar, que dá aquele efeito, né, que a gente conhece tanto. Então, sempre cuidar quando a gente vai reesquentar alguma coisa ou seguir o que a receita fala, né? E tentar entender e procurar entender por que é daquela forma, né? Por que isso, por que aquilo, que aí a gente erra menos, né? Sempre digo isso. O pessoal comentando, ele fez o post da receita, acho que acabaram fazendo algumas receitas esses dias e tá fazendo post. Ah, tem que fazer então um post pra me marcar. Eu quero ver o que vocês estão fazendo. Já fizeram, alguns já fizeram. Da tarte de chocolate. Foi a última que a gente fez, acho, né? Tarte de chocolate, foi. Semana passada? Isso aí. Já alguns já me mostraram, já gostaram, fizeram. E aí, assim, vai indo, né? Eu gosto de ver o que vocês fazem. Vamos ver como é que tá o nosso docinho. Ai, 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 ó, tá quase. Vamos ver se ele vai
em 15 minutos ficar ok, você vai precisar de mais um pouquinho. Aí assim, ó, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês. Essa glaçagem a gente vai derramar por cima do nosso financier. E pra não desperdiçar a glaçagem, vou só testar primeiro, ver se tá bom. Vou pegar um palitinho. Dá uma batidinha, porque eu sei que se eu bato e ele tá muito molenga, não tá assado. Então, tem que estar firminho. Vamos ver, eu acho que ele tá. Eu acho que já sou. Já. Ó, 15 minutinhos foi suficiente, tá? De 15 a 20 minutos em temperatura média, né? Ó, tá vendo que ele cresce, fica fofinho, tudo isso. Mas, com uma noite na geladeira, ele cresce mais, fica mais bonitão. Então, por isso que é importante, tá? Deixar quente. Uma noite na geladeira. Tanto a massa de Madeleine quanto essa daqui, elas precisam desse descanso. Vou botar aqui do lado por enquanto. E mostrar isso aqui, ó. A glaçagem é chocolate que a gente vai derramar por cima, né? Do docinho. E por isso que eu coloco uma forma embaixo. Eu, ó, coloquei plástico filme, encapei ela com plástico filme. E aí eu vou botar a grade em cima. Por quê? Na hora que eu botar os docinhos aqui e for derramar a glaçagem, ela vai escorrer e aí vai recolher na minha forma embaixo. Eu posso reutilizar, né? Não vou ter perdas. E eu prefiro botar o plástico, fica mais limpo assim. E também, se a tua forma tá limpa, a de baixo, não precisa do plástico, né? Pode jogar direto. Mas eu prefiro sempre botar o plástico e tal, porque aí eu tenho bastante garantia de que vai ficar bem limpinho. E aí eu coloco assim e faço a minha glaçagem. E se você não tiver essa gradezinha, às vezes, né, ver se tem alguma coisa em casa que dá pra usar. Ou no meu micro-ondas veio meio que uma gradezinha também, assim, pra tu colocar alguma comida, algum doce que precisa do dourador, que precisa estar mais alto, né? Dá pra usar isso, ou o que, né, você tiver aí disponível, dá pra utilizar nesse caso, tá? Então, deixa eu botar eles aqui, ó, em cima da nossa grade. Tá quente. Certo é deixar esfriar pra botar a glaçagem, né? Isso com certeza, mas sabe como é que é? Aqui na live é assim, a gente vai fazendo com o que dá. Não dá tempo de esperar. Que bonitinho. E o cheiro, hein? De laranja. Café garantido. Ó. Muita calma. Ó, ele rendeu mais ou menos uns 5, de 5 a 6 bolinhos, tá? Esse aqui tá querendo rachar. Pronto. Ó, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Bem fofinho, tá vendo? Recheio lá no meio. Deu pra ver, né? Aí eu vou alinhar um do lado do outro aqui. Uma distância boa. Enquanto isso, deixa tudo do ladinho. Vou finalizar a nossa glaçagem.
essa glaçagem, nesse tipo, né, que eu mostrei, com esses ingredientes que eu falei pra vocês, né, que é o chocolate, o óleo de semente de uva ou de girassol, ela é muito utilizada na confeitaria francesa para finalizar, principalmente bolos, bolinhos, bolos maiores, menores. Aquele um que eu ensinei pra vocês, tem lá, eu acho que no IGTV, o Gâteau Fingers, lembra que tem o caramelo e tal, de chocolate? Esse também é nesse tipo de glaçagem, só que daí com chocolate preto, né? Com chocolate meio ao leite, acho que eu usei lá. Então, esse tipo de glaçagem é muito utilizada para cobrir bolos, assim, ela não é o chocolate não é temperado, né? Então ele não resiste a temperaturas assim, né? Ele não fica sequinho, que nem o chocolate temperado. Mas ele fica firme, e ele fica durinho, ele vai pra geladeira, tudo sai e ele fica então firminho, mas é pra comer esse tipo de bolinho, assim, não é pra bombom, nada desse tipo, tá? Vou colocar aqui o nosso óleo. E é o óleo que traz mais fluidez, né? Pra esse chocolate, ajuda também pra esse processo todo que a gente quer, que ele secar e tudo mais, e pra que ele não fique manchado, né? Porque quando a gente só derrete o chocolate e usa e não tempera, ele mancha, né? Porque acontece o sugar bloom ou o fat bloom, né? Que a manteiga de cacau ou o açúcar sobe, fica na superfície do chocolate, fica aquelas manchas, não tem? Assim, meio esbranquiçadas. Então aqui o óleo evita que aconteça isso com o chocolate, porque como eu falei, a gente não temperou. Tá todo mundo quietinho hoje, ninguém tem dúvidas. Tá curtindo aí, ó. Receita agora. Tá prestando atenção? Eu gosto quando falam comigo. Coloquei o pistache, ó, moído. Todo mundo concentrado. Ó. E é isso aí. Agora vamos usar nossa glaçagem. Muitos chefes também fazem o que? Eles mergulham só até metade do docinho. Aí depois fazem uma outra decoração em cima e tudo mais. Aí nesse caso você tem que pegar 2 palitinhos, espetar, mergulhar aqui, né? Mas aí tem que ter mais chocolate. Ou botar num potinho quadrado menor. Mergulha até metade e tira, tá? O pessoal comentando que já tá ansioso pra fazer. Acho que você quer terminar a live e passar a receita. Eu só ensino receita fácil pra vocês e olha, com gosto que sabor que é difícil de encontrar. De tão bom. Tá, eu vou ensinar coisas, vou tentar sempre ensinar coisas diferentes, né? Se vai agradar todo mundo, não sei, mas a gente tenta, né? Dá pra ver bem como é que eu vou fazer? Uhum. Ó, e aí eu vou derramar em cima. Depois eu volto a pegar o resto. O certo é esperar tudo esfriar, né? Os bolinhos, né? E aí colocar o chocolate assim derretido em cima. Agora ele não vai secar porque não tem como, né? O bolinho tá quente, não vai deixar o chocolate secar. Então, deixa Hoje não tem como por causa da, né, a live tem um tempo determinado, mas deixa o bolinho esfriar. Aí você vai e coloca o chocolate derretido, né, muita calma, paciência. O pessoal perguntando o que faz com o chocolate que escorre embaixo, então não vai Recolhe aproveitar. e usa de novo. Por isso que eu encapei, né, a forma aqui com o plástico filme, porque dá pra utilizar novamente. Ó, eu vou arrumando aqui onde ele não pegou o chocolate, eu vou colocando.
guardar em geladeira, né? Se sobrou, por exemplo, guarda em geladeira, usa novamente, tá? Só tô botando nos cantinhos, que normalmente ele não escorre nos cantos. Quadradinho, né? O pessoal que chegou depois perguntando que massa que é essa dos bolinhos, né? Que acho que não acompanharam. Depois vai passar a receita também. Vou passar depois a receita do financier, tá? Esse é um bolinho francês do século XIX, feito... Normalmente ele é feito com farinha de amêndoas, mas esse aqui é de pistache. Eu recheei com uma compota de laranjinha quincan. Uma laranjinha que dá aqui perto da minha casa. Ó, e aí assim, a gente bate, né, pra escorrer o excesso. Aí assim ele vai pra geladeira. Na verdade é melhor tirar ele. Deixa eu botar no... Esqueci minha espátula, meu pratinho. Tem um aqui que dá pra substituir. Tem. Esse aqui. Esqueci minha espátula pequenininha. Aí, se você levar assim pra geladeira, o chocolate em cima da grade, o chocolate que tá aqui, tá vendo? Ele gruda nessa grade, aí a gente vai tentar tirar o docinho. E aí vai ficar metade do chocolate ali, vai ficar feio, vai rachar. Então, primeiro você tira o docinho. Ó, raspa assim, coloca no recipiente, né, onde você vai levar. E aí leva pra gelar, tá? Numa outra forma, né, no pratinho e tudo mais. Leva pra secar o chocolate, quando ele estiver durinho. Quando ele estiver durinho, a gente vai usar... O pessoal perguntou se no prato não vai grudar. No meu prato, sim. Você põe uma forminha num papel manteiga, mas é que eu não vou levar pra gelar agora, né? Eu vou terminar de decorar pra mostrar pra vocês, porque como o meu bolinho tá quente e a cobertura também tá quente, se eu for levar na geladeira vai precisar pelo menos uns 20 minutos, meia hora pra ele gelar tudo, ficar firminho. Aí não vai dar tempo pra gente terminar a nossa live, né? Mas coloca em cima de um papel manteiga, um tapete de silicone e aí leva pra gelar. Melhor mesmo em cima do papel manteiga, porque daí ele não gruda. A Sara da Júlia que tá comentando já, que ela tá presente, hein? Ah, Sara! Conta pra dar um oi pra ela. Oi, Sara, tudo bom? Vendo minha live, olha só, quero ver tu fazendo docinho também, hein? Postar depois lá, né? É. Ó, e aí eu vou usar essa geleinha aqui, nossa compota, pra decorar o nosso financier. Pode fazer a decoração que quer, né? Eu tô dando uma sugestão aqui. Ó, temos aqui o nosso financier prontinho. O pessoal sugerindo botar pistache inteiro também na decoração. Dá, ficou bonito, decora. legal. Eu que moí todo o meu pistache, mas podia usar também, ó, uns pistaches aqui, ó, uns 3.
inteiro ou metades, né, pra completar a decoração. E aí, como eu falei, leva, né, pra gelar, vai secar o chocolate, vai ficar tudo firminho. E aí, depois é só comer. Vamos cortar pra ver como é que ficou? Não ficou por dentro, porque isso é importante também, né? Ó, bem macio. Deixa eu ver se aparece aqui. Esse aparece melhor. Ó. Pra ver? Aqui em cima, nosso recheio, ele não... Esse é um recheio que ele não desce, né? Mesmo que a massa é molinha, ele fica ali, ó. Fica ali em cima, aqui embaixo. Outra Ó. sugestão, Bem macio, olha aqui. Outra sugestão é casca cristalizada e glaseada com chocolate. Sim, Então também, dá pra tudo isso. criatividade vai longe. Meu, dá pra fazer como quiser, porque tem tudo a ver, né? A laranja cristalizada, tudo mais, então, ó, chocolate derretido. E ele não fica com gosto também do óleo, como eu falei pra vocês, porque esse óleo aqui, ele é muito neutro, né? Então, fica o chocolate, gosto do chocolate e eu até tiro um pouquinho do dulçor com pistache. E ele fica com uma textura bem crocante, assim, né? Quando a gente mastiga depois de frio, essa cobertura fica bem crocante, assim, fica muito bom. Quero que vocês façam, testem, né? Vejam como ficou, me marquem, né? No docinho que vocês fizerem, usem, por favor, a geleia, façam a geleia, né? Com o ingrediente que vocês têm aí, que seja mais fácil. Que tenham acesso ou que é da região de vocês, vamos valorizar o que é, né, da nossa região. E aí, acho que é isso, né? Quiser postar depois só qual que é o nome da loja, de novo, que tu comentou lá. Quiser falar Prime aqui, Chef é o nome da loja, só dar uma olhada. primechef.com.br. Vai achar todos esses tipos de forminha de silicone, ó, tudo quanto é formato, tipo, tem lá. Prime é Prime, primechef.com.br. Vai achar tudo lá. De silicone. Mais alguma pergunta, alguma questão? Show de bola, arrasou. Pessoal, então, nos vemos de novo, né, na quarta que vem. Eu tô meio sumida, né, do Instagram, porque a gente tá finalizando o curso online, que tá ficando muito, muito show. A gente tá gravando, somos só eu e meu marido que fazemos tudo, né, então, por isso que eu tô um pouquinho longe aí das redes sociais, mas é por uma boa causa. A gente vai fazer, antes de lançar o curso, a gente vai fazer uma imersão na confeitaria francesa, com aulas, uma semana de aula grátis, né, mostrando para vocês como que é a confeitaria francesa, qual é o conceito da confeitaria francesa e como fazer doces de patisserie, né, dignos de uma patisserie francesa. E estamos trabalhando bastante para que isso fique bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então até semana que vem, né, com outra receita. Vamos ver o que eu vou fazer, pensar. Beijo. Tchau.